Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ensinar vocês a como lidar com ruído nas suas fotos usando 3 ferramentas bem básicas, então fica aí com a gente, valeu! Hoje a gente vai ensinar aqui para vocês como tirar o ruído das fotos de vocês aí. E assim, a gente sabe que às vezes é difícil de evitar esse ruído na imagem, né? Porque a gente precisa elevar um pouco o ISO da nossa câmera, né? Para tirar uma foto noturna. Às vezes a gente esqueceu o tripé, ou então a gente está em alguma situação que impossibilita a gente de configurar a nossa lente, a nossa câmera ali devidamente, e aí a câmera registra aquela imagem com um pouco mais de ruído, né? Só para exemplificar hoje aqui para vocês, tá? Eu vou pegar uma foto minha, tá? Que eu tirei aqui em São Francisco. E essa foto, né, gente, foi muito curioso pelo seguinte, né? Eu consegui configurar minha câmera, né, de uma forma que eu consegui iluminar um pouco mais a minha imagem, tá? Então, como vocês podem ver aqui, eu coloquei ela em 1/50, então é o que a gente recomenda mais ou menos aí para quem consegue, né, ficar bem parado lá na hora, respirar fundo, segurar a câmera e disparar, né, quando você esquece o tripé, por exemplo, tá? Então é mais ou menos 1/60, 1/50, tá? Mas mesmo assim, para conseguir absorver um pouco mais de iluminação aqui nessa imagem, eu tive que aumentar o meu ISO, né? Como vocês podem ver aqui, o meu ISO está em 1600, né? Que não é uma condição muito boa aí para eu tirar uma foto, né, bem de qualidade e tudo mais. Então assim, não tem problema, né? A gente vai tentar resolver isso aqui no nosso pós-processamento, tá? E eu vou ensinar 3 técnicas aí que eu uso para poder melhorar isso, né? Essas técnicas são bem básicas, tá? Tem algumas técnicas um pouco mais complexas, mas depois, né, no vídeo posterior aí, eu, quem sabe, mostro para vocês aí essas próximas técnicas, tá? Então, a nossa técnica de hoje, tá, gente? Em primeiro lugar, como vocês podem ver, a imagem está com bastante ruído aqui, né? Principalmente nesses pontos aqui, que ela está com um pouco mais de iluminação. Aqui no bondinho ela já não ficou com tanto ruído assim, tá? E como eu estava dizendo, né, a primeira técnica aí que a gente pode usar para diminuir esse ruído é muito simples, né? No nosso próprio Lightroom tem a nossa barrinha de luminância aqui nessa seção, né? Redução de ruído aqui, detalhe, redução de ruído, tá? E aí a gente pode pegar essa luminância aqui e ir aumentando ela para esse ruído diminuir, né? Conforme eu vou aumentando aqui, ó, vocês podem ver que a imagem fica um pouco mais embaçada, né? Ela dá uma misturada naqueles pontos ali daquele ruído, tá? Eu não gosto de puxar isso aqui totalmente para o 100, tá? Porque vai dar esse mesmo visual em toda a imagem, tá? Então vai ter alguns lugares que eu quero que a imagem seja um pouco mais nítida, né? E aí ela vai tirar essa nitidez da imagem, tá? Então essa luminância, assim, é uma forma de você evitar um ruído na imagem, mas é uma forma bem simples, né? E que ela se aplica globalmente, né? Então, assim, eu não uso tanto essa técnica, né? E geralmente quando eu uso, eu não puxo ela aqui além do 20, 25, tá? Porque aí eu consigo aliviar um pouco o meu ruído aqui na imagem, tá? Mas não necessariamente eu acabo fazendo um efeito ruim aí em toda a minha foto, tá? Essa é a primeira técnica, tá, que eu uso, é no próprio Lightroom, tá? E eu vou resetar aqui a minha imagem para eu mostrar para vocês a segunda técnica, tá? A segunda técnica é no Nik Collection, tá? O Nik Collection, ele tem uma ferramenta chamada Define, né? A Define, ela é uma ferramenta própria para redução de ruídos aí da Nik Collection, tá? Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha para ver como é que ela funciona, ok? Beleza. E aí, o curioso, né, que quando você abre essa imagem aqui no Define, ela já aplica uma correção de ruído automática na foto, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ele aplicou aqui o algoritmo do software para fazer essa redução de imagem. Ele mostra até aqui em verde, né, perfil automático aplicado, tá? Eu posso reiniciar isso aqui, tá? Como vocês podem ver, minha imagem aqui com ruído, ela estava assim. E aí ele mede, né, com essa abinha aqui medir selecionada, ele mede automaticamente o meu ruído, quando eu aperto aqui em medir ruídos, tá? Como que ele faz isso, gente? Esses quadrados aqui na foto, ele pega alguns pontos da foto que ele julga, né, estarem com um pouco mais de ruído aí, e também algumas diferenças, né, porque tem os ruídos de cor, né, e os ruídos de imagem, né, de sombra necessariamente.
Então ele tenta fazer uma média aqui desses ruídos e ele aplica essa redução de ruído aqui na foto toda, tá? É uma ferramenta bem simples, você vê que ela é bem automática, ela já aplica essa redução de ruído aqui na imagem por completo. E se eu quiser configurar isso um pouco melhor, tá? Eu posso chegar aqui em reduzir e aumentar ou diminuir essas minhas barras aqui, né? Como eu falei, os dois tipos de ruído que eu tenho, né? O ruído de contraste e o ruído de cor, tá? O ruído de contraste é aqueles pontinhos que aparecem normalmente, né? Quando você tem sombra e luz, tá? E o ruído de cor, tá? Simplificando, gente, são aqueles pontinhos, às vezes, que saem um pouco da cor, né? Às vezes você tem uma imagem completamente azul, aparece aquele ponto vermelho, aquele ponto esverdeado, né? Aquilo o pessoal chama de ruído de cor. Ok? Então assim, eu geralmente não mexo muito nessas barras aqui, só em alguns casos especiais, mas a ferramenta ela faz um bom trabalho aí, fazendo essa medição automática para vocês e corrigindo o ruído necessariamente, tá bom? Então assim, essa é a segunda ferramenta, tá? Ah, e tem uma coisa também interessante, nessa Define do Nik Collection, você pode dividir aqui a tela para você ver como que estava antes e depois, tá? Então eu vou mexer aqui, ó, para vocês verem o antes e o depois aqui dessa imagem com ruído, tá? Claro que assim fica um pouquinho difícil de ver, mas se eu chegar um pouco mais perto aqui, tá? Eu vou ver claramente aqui como que a imagem ela estava com bem mais ruído, né? Olha a diferença. Bem legal, né? Então assim, essa ferramenta é uma ferramenta bem potente, né, para redução de ruídos, tá? E a próxima técnica que eu uso bastante, tá, gente, para reduzir o ruído nas minhas imagens é o próprio Photoshop, né? Então eu vou abrir aqui a imagem no Photoshop para vocês. Beleza. Então ela abriu bem rapidinho aqui, tá? E aí eu chego aqui em filtro, ruído e reduzir ruído, tá? Então o Photoshop aqui, pelo menos o meu, ele já tem um perfil automático aqui de redução de ruído que ele vai aplicar na minha imagem, tá bom? Então aqui, como vocês podem ver, vocês também podem configurar algumas coisas aqui, tá? Pode mexer nesse preservar detalhes aqui, quanto mais você deixar, mais ruído provavelmente vai continuar na sua imagem, então você pode diminuir aquele um pouco, tá? Você vai manipulando essas barrinhas aqui, tá? Conforme for mais interessante para você. E aí você vai visualizando nesse pequeno displayzinho aqui do lado, né? Então aqui você também mexe nos ruídos de cores, você pode tornar os detalhes aqui um pouco mais nítidos ou menos nítidos, tá? Mexe aqui na intensidade também, tá? Então assim, o Photoshop ele tem essa ferramenta aqui automática também para você fazer essa redução de ruído. Então, gente, essa é mais uma ferramenta, tá? Não esqueça de salvar, né? Para ela exportar lá para o teu Photoshop de volta quando você voltar lá, desculpa, para o Lightroom, né? De volta, quando você voltar, tá bom? E é isso, gente, assim, é bem simples, né? Nosso vídeo foi bem tranquilo, 3 formas aí para você reduzir os ruídos na imagem, tá? Tem um software que eu uso também, que é o Topaz, né? É só clicar aqui com o botão direito, editar em, né? Topaz Denoise, né? Essa é uma ferramenta de redução de ruído dessa Topaz, tá? E ela é muito boa para, o pessoal indica muito para astrofotografia, tá? Então se você gosta de astrofotografia e quer uma ferramenta potente também para você experimentar aí para redução de ruídos, então eu recomendo que você dê uma olhada nesse Topaz Denoise, tá? A minha aqui é a versão 6, tá? Então, quando você instala o Topaz, ele automaticamente, ele já aparece na tua barrinha aqui do Lightroom, tá? Para você fazer essa integração, tá? E é isso, gente, assim, era tudo que eu tinha para falar aqui hoje para vocês, né, com relação à redução de ruídos. Eu prometo que depois eu venho com outro vídeo aí para vocês mostrando umas técnicas um pouco mais complicadas aí, não complicadas, né, mas um pouco mais complexas, né, para você fazer uma redução de ruído mais local e tudo mais na tua foto, ok? Então, não esquece de seguir a gente, tá, ó, nosso Instagram aqui, a gente vai postar uma foto aí todo dia lá no nosso Instagram, tá? Se vocês quiserem podem comentar, podem tirar dúvidas por lá também, tá bom? E um abraço para todos vocês, obrigado aí por terem assistido e até mais. Tchau, tchau.